Sejam bem-vindos, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Comigo hoje mais uma aula de matemática, sou a professora Arabel e vamos ver o que essa aula nos reserva e eu espero que você a aproveite bem. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o triângulo retângulo, o queridinho da matemática. Ele aparece tanto na álgebra quanto na geometria, tanto plana e espacial. Mas como é que a gente mistura geometria com álgebra, com cálculos? O triângulo retângulo, ele é um coringa dentro da matemática. Existe um capítulo inteiro da matemática destinado só ao estudo do triângulo retângulo. E ele aparece em outros conteúdos também que você, na segunda série, vai ter oportunidade de estudar, tá bom? Especificamente hoje vamos falar do Teorema de Pitágoras, que também Pitágoras foi um estudioso, um filósofo que contribuiu muito para os estudos matemáticos, né? Então é através desse Teorema de Pitágoras que a aula de hoje vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer então. No triângulo retângulo, lembrando a nomenclatura dos seus lados, como ele é um triângulo especial, ele tem nomes especiais para os seus lados. Formando aqui um ângulo reto de 90 graus, por isso retângulo, nós temos os dois catetos, tá? Tanto faz se é Bzinho, Czinho, a letra aqui, a letra minúscula ali não interfere, tá bom? Você pode colocar a letra ou o valor que você quiser, mas o nome cateto se mantém. À frente do ângulo de 90 graus, ao lado oposto ao ângulo de 90 graus, chama-se hipotenusa. E no triângulo retângulo é o maior dos três lados desse triângulo, tá bom? Essa é uma informação importante. Os catetos, eles podem ter medidas diferentes, como eles também podem ser medidas iguais. Imagine um quadrado. Quadrado é um polígono de 4 lados, um quadrilátero que tem medidas iguais. Traçando a diagonal desse quadrado, você vai cortar o quadrado ao meio através da sua diagonal e vai formar um triângulo retângulo. Porém, os dois catetos terão a mesma medida, porque eles vieram lá de um quadrado. Se você imaginar um retângulo tem medidas de lados diferentes. No mesmo traçado de diagonal, você vai tirar um pedacinho desse retângulo e vai formar um triângulo retângulo com catetos de medidas diferentes, tá? Então, tanto elas podem ser iguais, como elas podem ser diferentes. Em qualquer uma dessas duas situações, a hipotenusa se mantém à frente do ângulo de 90 graus e continua sendo o maior lado desse triângulo, tá? Para frente, então, falando um pouquinho do que o Teorema de Pitágoras relaciona, ele faz com que o comprimento dos lados, ele trabalha com o comprimento dos lados desse triângulo. Vai relacionar essas três medidas, tá? A figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, que nós já falamos anteriormente, e chama-se ângulo reto. Lá, reto, agudo, obtuso, lembra lá do ensino fundamental? Pois esse conhecimento te acompanha o ensino médio também. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, esse é o Teorema de Pitágoras, resumidamente. Eu vou pegar a medida da hipotenusa, elevar ao quadrado, vamos trabalhar com potência, e cada medida de cateto ao quadrado, vou somar essas duas medidas, e isso vai ser o valor daquela inicial da hipotenusa ao quadrado. Resumindo, aqui está o Teorema de Pitágoras. Vou considerar a hipotenusa como A e os catetos B e C. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o Teorema de Pitágoras, que você também já conheceu lá no ensino fundamental. Nesse primeiro exercício, você vai fazer a aplicação desse teorema, tá? Determinando x no triângulo retângulo abaixo, encontramos. Então, veja as medidas desse triângulo. Eu tenho um cateto igual a 5, o outro cateto igual a x. Variável, valor desconhecido. A hipotenusa como x mais 1. Então, aplique o Teorema de Pitágoras aqui, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E você vai encontrar como resposta, como valor de x, que é o que o exercício está pedindo. Na letra A, 10, na letra B, 11, na letra C, 12,
na letra D, 13 e na letra E, 14. Cuidado com as potências, hein? E a gente já volta para corrigir esse exercício.
Conseguiu resolver aí? Apareceu alguma informação que você deu aquela empacada ali, não conseguiu desenrolar o resultado, a resolução? Vamos conferir aqui se você teve algum momento, algum passo da tua conta e da tua resolução que você não conseguiu avançar, é o momento de você acompanhar e tirar a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para você na leitura do enunciado é sempre muito importante, já faça aquela filtragem das informações. 5 e x catetos do nosso triângulo e x mais 1 hipotenusa. O valor da hipotenusa ao quadrado igual quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. E nos dá essa equação. X tendo variável e tendo sinal de igual é uma equação, tá? Então, aqui no primeiro parênteses, que eu tenho x mais 1 ao quadrado, você pode tanto resolver pelo produto notável, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo, produto notável. E também pode resolver pelo conceito de potência. A base, que é o que está entre parênteses, vai ser repetida 2 vezes, que é o valor do expoente. Então, x mais 1 vezes x mais 1. Não esqueça de manter os parênteses nessa multiplicação. E aí você vai fazer a multiplicação distributiva. X vezes x, x vezes 1. Depois, 1 vezes x, 1 vezes 1. E você vai chegar no mesmo resultado que o produto notável. Eu resolvi pelo produto notável, tá? E ficou assim, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, tudo isso vezes 1 dá 2x. Mais o quadrado do segundo, quadrado de 1 é 1, certo? Igual, repetindo o x ao quadrado, resolvendo a potência do 5. Cuidado com a potência. O número 5, que é a base, se repete 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Cuidado para não fazer aquela confusãozinha que acontece ali, que a gente não quer que você erre essa potência, tá bom? Base aparece 2 vezes e não é 2 vezes a base, é diferente. Continuando a resolução, vou isolar a minha variável, então esse x ao quadrado passa para o primeiro membro, trocando de sinal, ele fica negativo. Vou fazer agora aqui a redução dos termos semelhantes. Tudo que é igual eu vou juntar, tá? X ao quadrado com o menos x ao quadrado, ele vai ser eliminado, vai dar zero. Sobrando 2x mais 1 igual a 25. Caiu numa equação do primeiro grau. Vou isolar a variável. Para isso, jogo o 1 positivo para o segundo membro, ele fica negativo. 2x vai ser igual a 25, menos 1. 25 menos 1, 24. Metade de 24, 12, ou o 2 que está multiplicando passa dividindo. 24 divididos por 2 é 12. Então, o resultado do nosso exercício é um x igual a 12, que é isso que ele pergunta. Alternativa de resposta, letra C. Vamos só dar uma complementada aqui nesse exercício. Se o x vale 12, a medida do cateto desconhecido aqui é 12 e a medida da hipotenusa é 13, confirmando que ela é sempre o maior lado do triângulo, tá bom? Do triângulo retângulo. Agora a gente vai falar um pouquinho do triângulo pitagórico, que é um triângulo também coringa, que ajuda você a resolver questões assim mais rapidamente, tá? É um triângulo especial que tem as medidas de cateto 3 e 4 e a hipotenusa 5. Veja como é que ele fica aqui na representação. Hipotenusa letra A vai valer 5. Quadrado da hipotenusa, uma representação geométrica para comprovar o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado, 25. B e C, os outros catetos, um vai valer 4, 4 ao quadrado, 16. E o outro vai valer 9, 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Um vai valer 4, outro vai valer 3, 3 ao quadrado, que é 9. Quadrado da hipotenusa, 25, comprovado geometricamente, igual 3 ao quadrado, 9, representação geométrica, e 4 ao quadrado, 16, representação geométrica. 16 mais 9 é igual a 25, e que fecha, né, a igualdade, que torna ela verdadeira e, consequentemente, torna verdadeiro o teorema de Pitágoras, tá?
Os ternos pitagóricos, ternos, 3 termos, por excelência, são formados por números inteiros e, consequentemente, aos seus respectivos números quadrados também são números inteiros. Então, 3, 4 e 5, que são números consecutivos, e os seus quadrados, 9, 16 e 25. Tá bom? A proporção também funciona para o triângulo pitagórico, por isso que eu falei que ele é um coringa e pode te ajudar em alguns exercícios para você resolver mais rapidamente. A proporção, ou seja, eu vou aumentar 3 vezes, vou aumentar 2 vezes, ou vou diminuir pela metade, também funciona, ou você não precisa testar o teorema, ele vai ser verdadeiro. Se eu tenho um triângulo base, o pitagórico, 3, 4, 5, se eu aumentar 2 vezes as medidas desses catetos, fazendo 3 vezes 2, 4 vezes 2 e 5 vezes 2, o teorema também fecha. 10 ao quadrado é 100, igual 6 ao quadrado, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é 64. 36 mais 64 é 100, fecha. Da mesma maneira, se eu quiser triplicar, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes 5, 15. Então, a proporção vai ajudá-lo a confirmar se um triângulo nessas medidas proporcionais ao pitagórico também é verdadeiro de acordo com o teorema, tá? Então, guarde essa informação, ela é bem importante e te ajuda bastante. No exercício 2, é um exercício do Enem, na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus, de mesma altura, tá aqui o desenho da escada. O comprimento total do corrimão é igual a, letra A, 1,8 metros, olha aqui o corrimão, não esqueça que ele tem esses 2 outros pedaços aqui de 30 centímetros. Letra B, 1,9 metros, letra C, 2 metros, letra D, 2,1 metros e na letra E, 2,2 metros. Aplique o teorema de Pitágoras ali, encontre o triângulo retângulo naquele desenho e a gente já corrige o que você fez.
Vamos fazer a correção desse exercício? Mesmo ele tendo sido feito lá no Enem, você viu que ele tem uma resolução simples, que usou uma ferramenta simples para ser resolvido? Olha aqui a correção. Então, eu tenho a minha escadinha ali, enxerguei o triângulo retângulo aqui nesse espaço, onde eu tenho um cateto medindo 90 centímetros e o outro cateto, ele vai vir da medida daquelas escadinhas. Então, como são 5 escadinhas, 5 degraus de 24 centímetros, dá um total de 120 centímetros. Já percebeu alguns valores importantes aí? 90 e 120? Dei a dica antes da gente começar esse exercício. E aqui o corrimão, fechando o triângulo retângulo, é a hipotenusa que nós vamos calcular. Tá? Transformando o desenho da escada no desenho geométrico, cateto 90, cateto 120, x para a nossa hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras ali, x ao quadrado, igual 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 90 ao quadrado, 8.100. 120 ao quadrado, 14.400. Somando tudo, 22.500. Se eu tenho um termo, uma variável ao quadrado, para eu desenvolver e isolar essa variável, o quadrado passa para o outro lado, para o outro membro, na forma de uma raiz. E a raiz quadrada de 22.500 é 150, tá? A nossa hipotenusa, então, mede 150 centímetros, que é o tamanho do corrimão. No entanto, esse corrimão tem uma parte de 30 centímetros acima, 30 centímetros aqui no final dele. Então, somando mais esses 30 centímetros, eu tenho 210 centímetros. Trazendo essa medida para metros, porque as nossas opções de resposta eram em metros, 210 centímetros são 2,10 metros, tá bom? Alternativa de resposta, letra D. No entanto, eu falei que aqueles valores podiam ser, se você conseguiu relacionar aqueles 90 e aqueles 120 com alguma coisa mais fácil, para que você resolvesse mais rapidamente. E eu falei anteriormente da proporção do triângulo pitagórico. Enxergue o triângulo pitagórico aqui nesses valores. 90 é 30 vezes 3. 120 é 30 vezes 4. E os 150 que você encontrou já na resolução é 30 vezes 5. Então, se você tivesse olhado carinhosamente para esse desenho, para esses valores, e enxergado a proporção do triângulo pitagórico ali, vezes 30 vezes 30, você chegaria nos 150 bem mais rápido. Não que a outra maneira seja errada, ela não é, mas nós sempre podemos encontrar dois caminhos para resolver uma situação problema matemática, tá bom? Na aula de hoje, então, nós estudamos um pouco do triângulo retângulo. Você repassou ali os conceitos de cateto, de hipotenusa, lembramos do ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e aplicamos o teorema de Pitágoras, que é uma relação matemática que sempre vai te ajudar muito nas resoluções de problemas. Não esqueça, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, e tem uma ajudinha do triângulo pitagórico, que tem catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Lembrando também que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, tá bom? Eu me despeço de vocês, fiquem bem, até a próxima aula.